Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Mais um vídeo informativo referente aos seus benefícios previdenciários. E para tudo, porque teve votação da PEC dos precatórios, eu vou trazer para vocês sobre a aprovação do Senado Federal, que inclusive fez o texto voltar para a Câmara dos Deputados, porque teve atualizações importantes, alterações dentro do texto, e eu preciso compartilhar todas essas alterações com vocês. Além de falar sobre isso, eu vou trazer aqui o 14º salário. Eu trouxe ainda hoje para vocês, um pouco mais cedo, o deputado Pompeu de Matos, que cobrou a Bia Kicis, em nome do Brasil, do projeto do 14º salário. E agora eu já trago novas informações a respeito disso, porque essa cobrança valeu a pena e eu vou mostrar aqui para vocês a grande reviravolta também no 14º salário. Além de trazer sobre o 14º salário, sobre a PEC dos precatórios, também vou trazer mais três outras notícias que também foram divulgadas agora tardezinha e eu vou poder compartilhar aqui com muita exclusividade para todo aposentado, pensionista do INSS. E eu tenho boas notícias para vocês, hein? Então fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que eu tenho a trazer, pessoal. Então sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do INSS. Eu sou a Ana Paula, sou de São Paulo, capital, e é um prazer estar aqui mais um vídeo, mais uma tarde. Eu disse para vocês que eu iria voltar ainda hoje, né? Pois é, estou aqui com mais informação que eu tenho certeza que vai ser do seu agrado. São informações que todos os aposentados, todos os pensionistas deveriam saber, porque são informações que vão trazer mudanças, impactos financeiros e significativos, impactos radicais, eu ousaria dizer, nos benefícios previdenciários. E tudo isso você precisa ficar muito atento, porque a gente está falando do seu salário, do seu sustento, do seu pagamento que sustenta a sua família. Vai ter modificações e eu vou compartilhar tudo isso agora com vocês. Então já senta o dedo aí no like, eu quero bastante joinha nesse vídeo para ajudar ele a chegar ao maior número de pessoas possível. Todo aposentado deveria ter acesso, então é importante que vocês nos ajudem deixando o seu gostei. Deixa aqui nos comentários, pessoal. Eu tenho uma pergunta antes de eu começar esse vídeo para vocês, e eu gostaria que vocês fossem muito sinceros comigo aqui na resposta, tá bom? Vocês acreditam nos políticos do Brasil? Na boa vontade dos políticos com o povo? Sim ou não? Eu quero que você responda para mim essa pergunta, essa enquete, porque eu vou trazer aqui uma informação muito importante sobre isso e eu preciso entender como que tá a cabeça do aposentado em relação à política, em relação aos políticos do Brasil com o povo. Você acredita na boa vontade do político? Sim ou não, pessoal? Será que eles fazem por boa vontade ou será que tem algum interesse próprio por trás? O que vocês acham, hein? Vão comentando aí pra mim essa enquete do dia de hoje. Já começo com essa enquete polêmica sobre política, justamente para poder esquentar aí a nossa tarde, porque eu tenho muita informação para vocês já irem se preparando, porque são informações importantíssimas a todo aposentado e pensionista. Eu também convido você que é novo aqui, primeira vez no canal, ou já esteve outras vezes, mas ainda não conhece a gente. Eu sou a Ana Paula, sou apresentadora oficial do Alô INSS, e o Alô INSS ele é um canal exclusivo de assuntos previdenciários. Tudo o que você precisa saber acerca da sua aposentadoria, da sua pensão, do seu auxílio-doença, seu BPC-Loas, é aqui que você fica sabendo, junto com a gente. Porque o Alô INSS, ele é um programa para informar o aposentado e pensionista sobre os seus direitos, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, o servidor público, todos os direitos, tanto previdenciários quanto os direitos civis, enfim, tudo que é relacionado a você, que é aposentado, que é idoso, que é pessoa com deficiência, que é pensionista, que é beneficiário ou servidor, eu vou trazer aqui para vocês nesse canal, porque o objetivo é informar você dos seus direitos, para que você não deixe de usufruir benefícios que você tem direito por falta de conhecimento. Eu quero que você tenha informação, que tenha conhecimento. E além de passar informação e conhecimento, o Alô INSS ele é uma rede de apoio, porque nós apoiamos os projetos de lei que estão em tramitação no Congresso e que pode beneficiar você. Por isso é importante você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, para não perder nenhum detalhe, nenhuma informação. Então já senta o dedo aí no botão de se inscrever se ainda não é inscrito, deixa muito like nesse vídeo, compartilha com todos que você ama, com a sua família, porque é só novidade, só notícia importante eu tenho aqui a partir de agora.
Começando com a primeira, vou trazer a situação da revisão da vida toda. Vocês se lembram que a revisão da vida toda, ela se trata de um direito do aposentado, um direito constitucional que foi parar nas mãos do STF, porque o governo sempre alega que não tem dinheiro, né? Inclusive com a aprovação da PEC dos precatórios, que quer parcelar o pagamento já dos aposentados. Então, isso daqui, pessoal, a revisão da vida toda, eu vou explicar para vocês como que ela deve ser julgada e o que está acontecendo. Saiu aqui na notícia Jornal Contábil que a revisão da vida toda deverá ser julgada apenas em 2022. A revisão da vida toda ela é hoje o julgamento mais aguardado pelos aposentados e pensionistas dentro do STF. Nesse processo, os aposentados buscam que sejam incluídas em suas aposentadorias as contribuições anteriores a julho de 1994, que foi o início do Plano Real. Como muitos aposentados foram prejudicados pela aplicação de uma regra de transição mais desfavorável que a regra permanente, eles requerem uma resposta do Poder Judiciário se realmente a regra para quem já estava contribuindo ao sistema pode ser mais prejudicial que aquela de quem filiado estava, ou seja, não havia nem entrado como contribuinte do INSS. E a revisão da vida toda, ela teve a sua jurisprudência muito dividida, onde os próprios tribunais regionais federais, eles divergiam quanto à sua possibilidade. Porém, no dia 11 de dezembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o assunto, decidindo de forma unânime o tema 999, com uma repercussão geral, e foi completamente favorável ao direito dos aposentados. E o julgamento da revisão da vida toda no STF. O assunto teve que ir ao Supremo Tribunal Federal, porque o INSS entrou com recurso após a decisão do Tribunal Federal, igual eu trouxe para vocês, e teve o julgamento iniciado em plenário virtual com o tema 1102. Teve um parecer favorável do Procurador-Geral da República, dos institutos que atuaram como amigos da Corte e também da Defensoria Pública da União, que posteriormente não foi aceita como amicus curiae no processo. Até o momento, temos 5 votos favoráveis aos aposentados, dentre eles o ministro Marco Aurélio, que é o relator, 5 votos favoráveis ao INSS, restando agora o voto final do ministro Alexandre de Moraes. Ele quem vai dar a decisão final, é ele que vai desempatar essa votação se os aposentados vão ou não poder requerer o seu direito da revisão da vida toda. E o processo se encontra aguardando a decisão, então, do próprio ministro Alexandre de Moraes, que ele pediu vista. O que é vista? Ele pediu o adiamento da votação desse processo da revisão desde o dia 11 de junho de 2021. E como já se passaram mais de 5 meses sem qualquer previsão de pautar o processo, acreditamos que agora em 2021, já que já vai entrar em recesso novamente, não teremos uma solução a essa questão tão importante para os aposentados brasileiros. Então a gente acredita que o recesso forense ele ocorrerá entre dezembro agora de 2021 e janeiro de 2022, onde dificilmente encontraremos a revisão da vida toda sendo pautada. Isso vai atrasar mais ainda o processo, que já se desenrola por quase uma década. E como é um direito pleiteado por pessoas idosas, merece aqui como destaque a alegação da suposta violação do princípio de duração razoável do processo e o entendimento de que a jurisdição não deve ser apenas prestada pelo Estado por conta do direito de ação, mas deve ser tempestiva e adequada com o escopo de atingir a efetividade do direito postulado em cada demanda. O que o Supremo vai julgar na revisão da vida toda, para quem ainda tem dúvida? Só para ilustrar aqui o artigo e simplificar essa tese a ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, o senhor José, ele possuía, presta atenção nesse exemplo porque isso pode ser seu caso, tá? Tem aqui o senhor José, ele possuía 30 anos de contribuição em 1999, o ano da reforma previdenciária. E ele ainda não tinha direito adquirido a aposentar-se. Como seria injusto para o senhor José a aplicação das novas regras mais severas, a legislação criou então as regras de transição.
Essas regras, elas não traziam o melhor dos mundos, que eram as regras anteriores, mas também não eram tão severas como as novas regras permanentes. E as regras de transição, elas são criadas para não prejudicar tão abruptamente quem já está próximo de se aposentar. Agora imagine um outro cenário, que é a senhora Maria, que nunca havia contribuído para o INSS e ela estava ingressando no mercado de trabalho a partir de agora. Quando ela se aposentar, ela terá a incidência da nova legislação previdenciária. Ela não tem direito adquirido, pois não existe expectativa de direito a ser respeitado e não preservada, pois o direito adquirido não existia para ela, certo? E em muitos casos, o segurado já estava há décadas contribuindo, ele teve aplicação de uma nova regra por causa de uma reforma, como é o caso da reforma de 99, e uma regra de transição aí foi mais desfavorável, porque vai te prejudicar do que a regra que existe desde quando você contribuiu com a Previdência. Então, isso ocorre por não ter incluído os maiores salários de contribuição que foram pagos antes, no caso da revisão da vida toda. Foi isso que ocorreu. As pessoas sempre contribuíram, estavam próximos de se aposentar, e aí o que aconteceu? Muita gente se aposentou com o salário mínimo, sendo que teria direito a 3 salários, a 4 salários, porque antes de 94 a pessoa tinha salários muito altos, e quando converteu o real, né, no tempo do cruzeiro, enfim, o valor era muito maior do que o que ela passou a receber, ou teve pessoas que nem tiveram contribuição após 94 e foram se aposentar, e aí isso acabou prejudicando as pessoas, porque as contribuições que elas fizeram durante a vida toda não entraram para o cálculo da aposentadoria. Entrou como tempo de contribuição, mas não como cálculo para o valor da sua aposentadoria. Então, por isso que existe essa revisão da vida toda e ela está parada, então a gente vai continuar pressionando o STF de uma forma democrática para que eles priorizem, pois como vocês viram aqui na notícia, a revisão da vida toda ela foi solicitada por idosos, e o idoso, por ter já uma idade avançada, ele é prioridade na justiça. E cadê a prioridade no STF? Não tá tendo. Então a gente tem que pressionar, eles estão tanto com a revisão da vida toda, quanto com a revisão do FGTS também. Então são 2 direitos aí dos trabalhadores, de quem sempre contribuiu, pagou seus impostos e não está sendo julgado, tratado de uma forma honesta, de uma forma justa, pelo Poder Judiciário. Então a gente tem que cobrar, continuar pressionando, principalmente o STF, para que eles possam priorizar os nossos idosos, os aposentados, e pautem logo, votem logo para tirar essa ansiedade e façam justiça, porque a gente sabe que o direito da revisão da vida toda é um direito, e se não votar a favor, é porque eles estão pensando na economia, não no direito humano da pessoa, tá bom? E agora eu quero trazer para vocês aqui, o Senado postou em suas redes sociais uma comemoração, porque o direito de mulheres, idosos e pessoas com deficiência desembarcarem fora da parada de ônibus à noite foi aprovado pelo Senado, tá? Então olha só, para você entender, até o Paulo Paim compartilhou esse post também, a Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou o PL 3258 de 2019, que garante às mulheres, idosos e pessoas com deficiência o direito de desembarcar fora dos locais de paradas de ônibus no período noturno. Como foi aprovado em caráter terminativo, o projeto segue para a Câmara dos Deputados e, se não houver recurso para apreciação do plenário. O projeto é de autoria da Daniela, senadora. Na justificativa do projeto, ela lembra que algumas cidades, como São Paulo, João Pessoa e Campina Grande, já há leis parecidas. E o relator do PL foi o senador Assir Gurgás. Então tá aí informação, mais um avanço, mais um projeto para poder priorizar as mulheres, os idosos, as pessoas com deficiência, para poder desembarcar no Brasil inteiro e não só de acordo com as leis municipais e estaduais, fora da parada de ônibus nos períodos noturnos. O que vocês acharam, hein, pessoal, desses projetos? Vocês foram a favor, contra? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Eu já vou falar aqui do 14º, já vou falar da PEC dos precatórios, mas antes eu quero contribuir com vocês com uma informação, porque existe muita grana parada, muito dinheiro parado, e os bancos estão convocando você, aposentado, pensionista, você, beneficiário da Previdência,
porque você não sabe que tem essa grana parada, mas o governo já confirmou que cerca de 23 bilhões de reais estão esquecidos no PIS/PASEP. E você vai ver quem é o trabalhador que pode retirar esse saldo, o aposentado, o pensionista. Eu vou explicar para vocês. Então, liberado desde agosto de 2019, o saque poderá ser feito até o dia 1º de junho de 2025. Só que, como tem muita gente que não sabe, elas podem perder esse prazo. Ele parece longo, mas daqui a pouco 2025 tá aí. A gente já tá indo para 2022. Então, mais 3 anos aí à frente, já vem 2025 e termina o prazo. Então, pessoal, depois dessa data, o dinheiro será transferido à União e não será mais possível você resgatar, tá? Então, não deixa seu dinheiro pro governo. Você trabalhou a vida toda, você tem direito a sacar, só que você não tem informação que o dinheiro tá lá. Por isso que eu estou aqui trazendo esse comunicado importante para você saber que você tem direito, para você poder ir atrás dele, para você conseguir o seu dinheiro que tá lá esquecido. Então, olha só, para você ver quanta gente tá com essa grana esquecida. São cerca de 10,6 milhões de trabalhadores que ainda não fizeram o saque do saldo de suas contas do fundo do PIS/PASEP. 10 milhões. 10,6 milhões, para ser exata. É muita gente. É muita gente. É quase metade aí do público, quase um terço do público do INSS, dos beneficiários, que são 35 milhões. Desses 35, 10,6 pode estar aqui dentro e você não sabe, então é muita gente. E olha só, de acordo com a Caixa Econômica Federal, o montante do valor esquecido pelos beneficiários chega ao total de 23,4 bilhões de reais. E o saldo do PIS/PASEP disponível para os beneficiários sacarem faz parte das cotas, diferente do abono salarial, e podem ser retiradas por quem trabalhou em empresas privadas e órgãos públicos entre os anos de 1971, é o seu caso, você trabalhou entre 1971 até 4 de outubro de 1988? Sim ou não, pessoal? Vai comentando aí para mim, para eu saber se você é uma dessas pessoas. Porque o dinheiro, ele é pago aos trabalhadores com carteira assinada dentro dessa época, que recebiam até 2 salários mínimos por mês. E aí, o que aconteceu? Muita gente sacou. Às vezes, você não tá aqui dentro dessa lista de 10 milhões. Só que é importante você consultar, já que consultar não paga nada. Já pensou, você tem lá grana parada, uma bolada, e foi rendendo? Tem pessoas que têm mais de 10 mil reais parado, divulgado pela Caixa e pelo Banco do Brasil. Mais de 10 mil reais parado. E você não sabe que tem mais de 10 mil reais. Às vezes é você o sortudo da vez e você não sabe que tem o direito, que tem o benefício. E aí, pessoal, caso o cotista ele tenha morrido, os herdeiros têm direito ao recebimento do dinheiro, mediante uma apresentação dos seguintes documentos. É só apresentar certidão de óbito, certidão ou declaração de dependentes beneficiários habilitados à pensão por morte emitida pelo INSS, ou certidão de óbito e certidão ou declaração de dependentes beneficiários habilitados à pensão por morte emitido pela entidade empregadora. Para os casos de servidores públicos, na qual um dos 2 documentos conste o nome completo do dependente, data de nascimento e o grau de parentesco ou a relação de dependência com o participante falecido. E como que eu sei? Como que eu faço para consultar? Como que eu faço para sacar? Você pode baixar o aplicativo FGTS, porque lá você consegue ver a conta do PIS também, tá? Ou você consultar direto para a Caixa. Para valores de até 3 mil reais, o saque pode ser feito nas lotéricas correspondentes Caixa Aqui nos terminais de autoatendimento, utilizando o cartão cidadão com senha. Outra opção é nas agências de instituição financeira. Para valores acima de 3 mil reais, a retirada é somente na agência da Caixa, mediante apresentação de documento oficial com foto, tá bom? Então tá aí. Informação oficial da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do Banco Central do Brasil. Então tá aí, informação dada, agora é com vocês, né? Então pega o telefone, liga na Caixa Econômica Federal, liga no Banco do Brasil, pergunta, passa seu CPF, ou se você é dependente, no caso de pensionista, passa o CPF do beneficiário falecido, veja se tem dinheiro lá, porque são mais de 10 milhões de beneficiários que estão com o dinheiro esquecido, totalizando 23 bilhões de grana esquecida. E se você não sacar em junho de 2025,
eles vão voltar para a União e você não terá mais direito a essa grana. Já pensou depois você descobre que tinha direito, só que aí o dinheiro foi devolvido, você não consegue mais reaver? Pois é, então antes avisar agora e você consultar para ter consciência limpa do que descobrir depois e ficar aí frustrado, não é mesmo? E agora vamos falar da PEC dos precatórios e do 14º salário. Olha só, pessoal, Senado aprovou a PEC dos precatórios, tá bom? Senado aprova a PEC dos precatórios, que viabiliza Auxílio Brasil, e o texto voltou para a Câmara dos Deputados. O texto limita o pagamento anual das dívidas da União e muda o período de inflação para cálculo de teto de gastos. E o governo estima que o projeto abrirá 106 bilhões de reais no orçamento. Então, o Senado aprovou nessa quinta-feira, dia 2 de dezembro, a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC dos precatórios, principal aposta do governo para bancar o Programa Social Auxílio Brasil. A expectativa do governo é que o projeto deve abrir espaço superior a 106 bilhões de reais no orçamento. É uma parte desses recursos que será usado para bancar o Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa Família. O texto já havia sido aprovado pela Câmara, entretanto, como sofreu alterações na tramitação pelo Senado, a PEC voltará agora a ser analisada pelos deputados. Os precatórios são dívidas da União reconhecidas pela Justiça e a PEC limita o pagamento anual dessas dívidas, ou seja, permite ao governo reduzir o valor que terá que desembolsar nos próximos anos para cumprir essas decisões judiciais. E o dinheiro que deixará de ser usado para pagar precatórios, portanto, será usado pelo governo para financiar o pagamento do Auxílio Brasil e mais algumas alterações que eu vou trazer aqui para vocês, o que mais esse dinheiro pode ser utilizado. Uma outra mudança feita pela PEC é no período para o cálculo de inflação a ser considerada para o reajuste do teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas do governo. Com a mudança, será maior o índice de inflação a ser considerado para o reajuste do teto em 2022. Isso também permite ampliar o limite de gastos do governo ano que vem. E no mesmo dia da aprovação na CCJ, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a PEC dos precatórios é a opção menos ruim para o Brasil no momento. Também na terça-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele declarou que a solução encontrada pelo governo para bancar o Auxílio Brasil cobrou um preço muito grande em termos de credibilidade. E cálculo da instituição fiscal independente vinculada ao Senado afirmou que a PEC dos precatórios pode gerar uma bola de neve de 850 bilhões de reais em precatórios não pagos até 2026. E a articulação para aprovar a PEC, a proposta foi aprovada pela Câmara no dia 9 de novembro, desde então foi alvo de diversas discussões no Senado. O relator da PEC, senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, teve uma série de reuniões com os senadores na base da oposição em busca de um consenso e até a véspera da votação ele apresentou diversas versões sobre o texto. O principal ponto acordado foi a vinculação de todo espaço fiscal aberto com a PEC para fins sociais, ou seja, o governo não pode mais usar com emendas parlamentares para ficar pagando centrão, para poder ficar comprando político, comprando voto. Ele não pode mais usar o dinheiro da PEC para isso. O dinheiro da PEC vai ser total para fins sociais, como financiamento de programa social, saúde, previdência e assistência social. Durante as discussões da PEC, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que parte dos recursos seria utilizado para o reajuste salarial de servidores públicos. Também chegou a aventar um auxílio para caminhoneiros. O eventual uso do dinheiro dessa forma foi alvo de críticas de diversos senadores que viam o limite de pagamento das dívidas da União sendo utilizado como um cheque em branco pelo governo em 2022, que é um ano eleitoral. E a PEC foi aprovada com amplo apoio no Senado, inclusive de partidos da oposição. No primeiro turno, o texto foi aprovado por 64 votos a 13 e no segundo turno por 61 votos a 10. E o Auxílio Brasil permanente. Atendendo a uma exigência de diversos senadores, Bezerra incluiu na PEC a previsão da Constituição especificar que a redução de vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza deve ser objetivo da assistência social prestada a quem dela necessitar. De acordo com o relator, essa medida dará caráter permanente ao Auxílio Brasil. A definição de que o Auxílio Brasil não seria transitório foi uma exigência dos senadores durante as negociações de Bezerra para aprovação da PEC.
Os parlamentares apontavam a possibilidade do programa ter fim eleitoreiro e durar somente até 2022. Além disso, a pedido da oposição, a PEC prevê incluir na Constituição que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda. E nessa quinta, o relator também acrescentou a previsão de que até o final de 2026, o espaço fiscal decorrente da limitação do pagamento de precatórios será usado no programa social e em seguridade social. Então teve várias mudanças, entre elas também anunciou a diminuição do período em que o limite aos pagamentos dos precatórios iria vigorar de 2036 a 2026. E agora eles fizeram mudanças aí nisso também, diminuindo aí 10 anos, tá? E o relator definiu os percentuais de pagamento dos precatórios. O texto prevê um cronograma de pagamento em 3 parcelas anuais, sendo 40% pago até 30 de abril de 2022, o restante, que é mais 30%, vai pagar no dia 31 de agosto de 2023 e o restante, que é 30% restante, será pago até 31 de dezembro de 2024. Há também a previsão de que as receitas devem ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento de ensino fundamental público e na valorização do magistério, tá? Então tá aí algumas alterações, agora voltou para a Câmara, vai ter ainda mais um turno e a gente vai acompanhar tudo isso de perto para trazer para vocês. Enquanto isso, 14º salário INSS aguarda a votação na CCJ, na comissão da Bia Kicis. Bia Kicis é presidente da comissão, que é a CCJ, e nós estamos pressionando ela nas redes sociais. Ela precisa sofrer bastante pressão, pessoal, para conseguir colocar o 14º salário em pauta. Eu trouxe para vocês um vídeo mais cedo falando que ela estava tentando barrar o 14º, ela queria devolver o 14º salário para a Comissão de Finanças e Tributação, porque ela estava alegando um outro projeto que estava pensado junto com o 14º, que era do Áureo Ribeiro, colocando empecilho, porque o relator colocou no projeto que o segundo projeto do Áureo, ele não era compatível com o orçamento. Já o do Pompeu de Matos é. E aí fizeram toda uma confusão lá para poder atrasar o processo e ele ficar fora de 3 sessões. Só que se ele ficar fora de 3 sessões, não vai dar tempo de ser pautado, votado, discutido, aprovado para poder ir para o Senado e o Senado também ter tempo de pautar, votar e aprovar para poder ir para o presidente Jair Bolsonaro. Então, isso para mim não passa de desculpas e por isso que eu convoco vocês, aposentados e pensionistas, a nos ajudar a pressionar a Bia Kicis nas redes sociais. O link do Instagram dela vai ficar aqui no primeiro comentário. Vamos todo mundo pressionar a Bia Kicis para a gente conseguir um 14º salário INSS para vocês. Mas a gente tem que cobrar, pessoal, tem que cobrar. Muita gente está cobrando, mas é importante. Olha só como é importante você cobrar. Olha só essa matéria. Lembra que eu fiz no início do vídeo uma enquete perguntando se você confiava no político do Brasil, que ele faz benefícios ao povo? Porque olha só essa matéria que saiu no Estadão. Congresso acelera projetos de interesses dos parlamentares às vésperas de 2022, ou seja, como eles vão entrar em recesso, eles estão acelerando projetos que são de interesse dos parlamentares. Mas e os projetos do interesse do povo? E o 14º salário? Por que não acelerou esse nas vésperas de 2022? Para vocês verem que quando eles querem, quando é para eles, eles fazem acontecer. Então não cai nessa lábia de político achando que eles ficam falando, é porque o processo é burocrático, é assim mesmo, demora, a gente precisa de mais tempo, porque quando é para eles, eles analisam em 24 horas um projeto. Então, quando é pro povo, eles começam a colocar empecilho. Então, se eles quiserem de verdade, eles aprovam. Então, não fica caindo em lábia de político, não. É muita politicagem. E isso é tanto da ala do governo, quanto da ala da oposição. É geral. Então, a gente tem que pressionar todos eles, independente se você é esquerda extremista, se você é direita extremista, se você tem político de estimação. Nós estamos lutando aqui pelo aposentado, para que todos consigam um 14º salário. Não importa se é o Bolsonaro que tem que ser cobrado, se vai ser a Bia Kicis, se vai ser os outros deputados, todo mundo tem que ser cobrado. Não tem que tirar, isentar ninguém da responsabilidade. Tem outros que falam, coitado do presidente, coitado do presidente. O presidente, ele já é o presidente da república para isso. Ele tem o poder de dar canetada e se ele se diz a favor, que ele aprove por meio de uma medida provisória. Coitado do aposentado. E eu não tô falando daquele aposentado que ganha bem, daquele aposentado que tá com os familiares tudo empregado, que ele tá com a vida boa, tá viajando, tá na praia agora.
Eu tô falando do aposentado que ganha um salário mínimo, eu tô falando do aposentado que tá desesperado porque não tem o que comer dentro de casa, que os filhos estão desempregados. Eu tô falando do aposentado necessitado. Ele precisa da urgência do 14º salário. Para uns, quando a gente fala da urgência do 14º salário, é tipo uma piada. Estão achando que o aposentado tá querendo porque é luxo. Mas não é luxo. Vai visitar a casa de um aposentado para ver, tem aposentado necessitado. Então a gente tá lutando por vocês. E olha só, saiu aqui a matéria. O Congresso acelera projetos de interesse dos parlamentares às vésperas de 2022. Então, o aumento do fundo eleitoral e a liberação dos jogos de azar estão na mira dos congressistas. Então, o Congresso se prepara para acelerar já nas próximas semanas um pacote de propostas que atendem ao lobby de grupos políticos. É uma espécie de Black Friday, que eles chamam lá dentro parlamentar, antes da virada do ano. E as medidas defendidas pelo Centrão, né, como a liberação de jogos de azar e a derrubada do veto do presidente, enfim, entre uma série de coisas que são de interesse deles. Então, já que eles estão aí aproveitando para acelerar projetos de interesse dos parlamentares, vamos cobrar o seu deputado aí do seu estado, o seu senador, para que eles possam acelerar, já que eles já estão pedindo para acelerar nesse pacote de Black Friday parlamentar o que é de interesse deles, o projeto do 14º salário, os projetos de interesse do povo. Quem tá junto nessa luta? Quem apoia essa ideia? Vamos todo mundo cobrar nas redes sociais agora o deputado do seu estado? Joga aí, deputado do estado X, vai aparecer a lista. Vamos pegar eles e vamos cobrar eles nas redes sociais, igual a gente tá cobrando a Bia Kicis, para ajudar a aprovar o 14º salário. Essa semana ela vai ser bem intensa, semana que vem mais ainda, por causa dessa aceleração de projetos que vão ser pautados e votados, e a gente precisa que o 14º salário seja uma prioridade para que ele seja encerrado, a votação concluída ainda esse ano, mesmo que ele não pague em dezembro, mas a votação que conclui em dezembro, para a gente ter uma certeza de data na quando ele será pago, tá bom? Então a gente está lutando para conseguir isso, eu conto com o seu apoio, por isso compartilha o vídeo, deixa o seu gostei, comenta aqui, eu quero o 14º, precisamos do 14º para eu poder mostrar para os políticos que vocês ainda continuam defendendo, continuam online, continuam acompanhando, para que eles possam continuar acelerando também os projetos, incluir o 14º como interesse aí dos parlamentares, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, um beijo enorme em vocês e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Então fiquem ligadinhos, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Até lá!